Claro, aí você pode fazer várias leituras, né? Eu poderia dizer que com esse aproveitamento, que é muito próximo que teve o Luiz Felipe Scolari, né, Matheus? Isso. O Grêmio não cairia. Só que o pacote já veio com outros números juntos, né? E aí, o JB, o que te pareceu o trabalho do Mancini? O trabalho do Mancini, Ribeiro Neto, me pareceu um treinador que recuou demais o time contra o Corinthians, que não viu que o Corinthians ia empatar, que usou 3 volantes e tirou o Campaz na Bahia, ou um treinador que não soube vencer o Flamengo aqui em casa, num jogo em que todas as facilidades possíveis foram dadas ao Grêmio, que só jogou bem contra o time C do Bragantino. Desculpa, olhar números como assim, 40 e poucos % e achar que isso é maravilhoso. Ele foi o melhor técnico do Grêmio na temporada, é risível. Até porque o Thiago Nunes fez um trabalho inqualificável, o Filipão fez um trabalho abaixo do que se imagina para um campeão do mundo, para um cara campeão de Libertadores. Desculpa, o Mancini fez pouco. E tal qual fez pouco, não deveria ficar. Eu não gostaria que ele ficasse. Eu não entendo quando ontem, por exemplo, numa entrevista aqui em Porto Alegre, o Denis Abrão diz: eu, como vice de futebol, banquei a permanência dele porque vi evolução. O presidente Romildo já disse isso na Rádio Bandeirantes. Eu não vi essa evolução. E mais, o Grêmio está dizendo que vai ter em 2022 um time que vai propor jogo porque o Mancini tem essa característica. Olha, tô pagando para ver. Então você volta no ruim, culpado pelo rebaixamento. E tu, Baldasso, o que tu acha do Mancini? Eu também ouvi essa entrevista do Denis Abraão ontem, e é interessante o quanto o Denis tenta tirar a culpa do Mancini no processo todo do ano passado. Gente, o Mancini recebeu o time do Grêmio com tempo suficiente para estabelecer uma recuperação. E mais, o JB citou alguns pontos específicos. Algumas partidas que o Grêmio perdeu, ou algumas partidas que o Grêmio não venceu, não foi por todos os outros problemas que o Grêmio tinha. Foi por erros do Mancini. Então eu diria assim, já que estão tentando, no contexto o Grêmio tenta tirar toda a culpa do Mancini, eu digo para você o seguinte: eu vou na última, mas eu troco uma palavrinha. O trabalho do Mancini é ruim, mas ele é um dos culpados pelo rebaixamento. E aí, Matheus? A colocação do Baldasso é perfeita. É ruim, mas ele é um dos culpados. Ele não é o único. A minha curiosidade com o trabalho do Mancini em 2022 é que agora ele vai perder a única arma que ele tinha para se defender. Porque ele alega que faltou tempo para treinar. Ele teve 14 jogos, um calendário bem apertado, é verdade, mas foram 14 jogos, e ele não conseguiu dar resposta. Ele alega que não teve tempo para treinar. Agora ele tem, o que mais tem, aliás, é tempo, né, Ribeiro? São 30 dias para começar o Campeonato Gaúcho para ele. Eu não sou da Associação dos Amigos Passadores de Pano. Sim. Não sou. Mas vai passar. Não é nem passar pano. Eu vou tentar argumentar o porquê que eu escolheria a segunda opção. Põe aí de novo, Paulinho. O Gagá aqui tá... Médio, mas esperava além de mais. Alonso, o Gagá. Põe de novo a enquete aí, Paulinho, né? Para a gente ver assim, Eu vou... Médio, esperava mais. É isso que me faltou aqui. Médio. Por quê? Porque é o seguinte, são 14 jogos, são 14 jogos, tá? Só que ele pega um pacote já com mau cheiro. Quando o Mancini chega, ele já chega com o vestiário rachado, ele já chega com desmandos de comando da direção, ele já chega com um time completamente desorganizado, com baixa estima. Então ele já pega um bolo completo. Ribeiro. E tu fazer disso algo radical sem treinar, meu amigo, é muito difícil. Não, Ribeiro. Só tem um técnico que vai pegar um vestiário maravilhoso, um time bem treinado, um time campeão. É o Mohamed lá, eu esqueci o nome do cara. Turco. Do Galo, do Atlético Mineiro, o contratou Turco, agora. o Turco. O Turco, tá? É só o Turco vai pegar um time decente, bem bacana e tal, bem organizado. De resto, meu amigo, o técnico só troca de técnico quando a coisa não tá boa. Essa desculpa pra mim não serve. Ô, Ribeiro, quando o Mancini deixa o Campaz no banco contra o Bahia e bota 3 volantes e chama o Bahia para cima e o Bahia faz 2 gols e decide o jogo, isso não tem nada a ver com o mau cheiro do pacote que ele recebeu, com o problema de ambiente. Isso é treinador que erra e que tem limites. O Mancini se mostrou limitado para resolver o problema do Grêmio.
Um dos melhores jogos do Grêmio na temporada, sob o comando do Mancini, foi Grêmio e Corinthians, para mim, fora de casa, onde ele, Mancini, foi muito mal no segundo tempo. Aquele resultado fora, aquele empate, passou diretamente por ele na forma como eu vi o jogo. E era um jogo que, né, o Grêmio estava se impondo, fora de casa, estava animado, estava tentando se organizar e por uma opção técnica, por um erro dele de escolha dentro do jogo. Veja bem, eu não naufragou. disse que ele foi perfeito, eu nem falei que ele foi bom, eu falei médio. Por quê? Porque ele teve erros pontuais. Aquela do Campaz até hoje nunca foi muito bem esclarecida, né? A febre do Campaz que durou 20 minutos. Tá? E acho que ele errou ali na forma de posicionar, embora houve muitos erros individuais, inclusive do Jeromel naquele jogo. Tá? O próprio América Mineiro, Ribeiro, tem um erro de origem, aquele gol aos 4 minutos, porque ele muda o ponta, e acho que era o Elias que jogou pela ponta, Isso. e o Elias não soube marcar, não estava habituado, e ali acontece o erro. Aí depois queimam o guri como se ele fosse o grande responsável. Tipo, aí o Elias sentiu e daqui a pouco ele nem concentrava. E lembra que tinha alguns jogadores que, a lá Harry Potter, aparatavam no time. O Darlan, às vezes concentrava, às vezes não concentrava, daqui a pouco era titular. Aí o Vitor Bobsin, a mesma coisa. Tinha uns jogadores assim que tu nunca ouviu falar, daqui a pouco, puf, titular. E tu dizia, meu Deus, o que esse cara tá fazendo aqui? Ele nem pegava concentração há pouco tempo. Então, assim, desculpa, eu consegui avaliar muita coisa nesse tempo do Mancini e não gostei. Torço, evidentemente, para que o 22 dele seja bem mais lúcido. É que, em tese, meus amigos, em tese, quando você analisa um projeto ou um trabalho, eu acho assim um pouco injusto tu analisar isso por 3 meses. Mas é que o trabalho dele, o projeto dele era de 3 meses. Aí é que está. E ele Vocês abraçou lembram? isso. É que tá, eu tenho dúvida disso. O JB, que tu que são repórteres, tá? Quando o Mancini foi contratado, eu me lembro que, eu não sei quem falou isso, mas ele era um cara que foi contratado para treinar a A e para treinar a B, não foi isso? Não, A para direção treinar deixou B isso, não, né? né? Não. JB, não foi dito isso? Não, a direção deixou vazar que, tipo, ó, contrato até 22 e ele vai ser nosso técnico se ficar na A ou se porventura acontecer a tragédia e cair para B. Mas não foi dito no microfone. Tá que é bem, o que tu tudo bem, mas Não, tem esse colocando. bastidor aí. Tá, é que assim, ó, tudo bem, alguém vai perguntar, Ribeiro, mas vocês deram um pau no Ramires, que também teve 4 meses, 5 meses, eu não sei quanto tempo, né? Gente, é que o Ramires radicalizou, tem outras valências para serem discutidas, tá? E aí, é claro, ele tomou 5 do Fortaleza, enfim, é um outro contexto. Ainda assim, gente, qual é o trabalho que vocês podem julgar por tão pouco tempo? Eu acho isso hoje injusto, Tá, cara. então não julgo o trabalho, tá, Ribeiro? Mas eu acho que assim, o técnico que foi rebaixado, ele no mínimo fica meio sem ambiente na cidade para continuar um projeto. Por causa Tanto disso, é que nós Ribeiro, é por causa disso que o Lisca não treina o Inter? Não, nada a Porque ver. ele foi rebaixado? Foi 3 jogos, cara. Sabe, então assim, eu acho Tu tá meio comparando injusto. 3 jogos com 3 meses, aí quem tá viajando é tu, né? Agora eu Ribeiro, radicalizei. 3 jogos com 3 meses? Fala, Baldassi. Ribeiro, tu não vai entrar nessa turma, né, Ribeiro? Tu não vai entrar nessa turma dos que querem 6 meses para avaliar o trabalho de um treinador. Tu não me começa com isso, Ribeiro Neto. Tu sabe o estado que tu vive, tu sabe como as coisas funcionam aqui. Eu sei. O Mancini recebeu 3 meses para tirar o Grêmio da Série B e se tivesse feito um trabalho razoável, teria tirado. Gente, não vamos começar. O Medina, que está começando no Inter agora, ele tem que ganhar o gauchão do Grêmio. Ele vai ter que ganhar o gauchão. E é 3 meses. E a cobrança vai ser para isso. Mas Como tu não- qualquer... O Miguel Ángel Ramírez chegou à conclusão que não servia para o Inter em 3 meses. Não me começa com esse não, mas- discursinho do tempo de trabalho. Pelo Mas amor assim, de ó, Deus. eu sei que a nossa aldeia é assim. Nós sabemos como é que é. Eu Mas, sei Ribeirinho, que o eu sei que tu Medina... vai começar a falar do pôr do sol do Guaíba, do Asterix e Obelix, lá, todos os Não, negócios, até que é não vou sempre a mesma falar. coisa. Até- Eu te entendo que a tua aldeia é essa. Só não, que não. a única coisa que eu quero colocar é o seguinte, e eu tô no meio termo. Eu não sou necessariamente o baldaço que acha que tem que dar a resposta no imediata, que não pode dar tempo, mas também acho que não é aquela história assim, daqui a pouco nós vamos só avaliar, vamos esperar 6 meses, daqui a 6 meses a gente fala sobre o cara, enquanto isso deixa ele fazer o que ele quiser. Não, só que no caso do Mancini, eu não estou avaliando um time que jogou muita bola, eu não estou avaliando um time que fez... Não, eu estou avaliando situações pontuais, como essas que eu falei para vocês. Jogadores que apareciam e desapareciam no time, escalações malucas, como o Campaz está gripado, depois a gripe passa em 20 minutos, erros claros que tu não precisa ter
meses de trabalho para ver que tu tá perdendo espaço, que tu vai tomar um empate do Corinthians. E que tu precisa, no mínimo, tentar alguma coisa para fazer. O Dávila tava lá na beira do campo e ele tava dizendo, olha, o Corinthians tá crescendo, tá crescendo, tá crescendo. E a gente via pela televisão. Ou seja, eu tô avaliando questões muito pontuais, porque se a gente fosse no macro, você não podia nem ter desembarcado no Salgado Filho de volta nas férias dele, porque ele fez um trabalho abaixo de 50% de média. Eu tô